Bom dia, alunos do quarto ano. Vamos lá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências hoje, tá bom? O que a Tia Welles vai conversar com vocês hoje tá lá na página 71 até 76, tá? Nós vamos conversar sobre o conteúdo e vamos também resolver nossas atividades, tá bom? Vamos lá, meus amores. Tia Welles já falou com vocês sobre os nossos alimentos artesanais, não é assim? Esse conteúdo é muito bom, ele é muito tranquilo, mas a gente tem que dar muita atenção, porque são coisas do nosso dia a dia, conhecimento do nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Meus amores, os alimentos industrializados, eles são totalmente diferentes dos alimentos artesanais. Sabe por quê? Porque agora esses alimentos, eles demandam, eles precisam de uma grande produção. Eles produzem muitas unidades, muita quantidade, tá bom? Essa produção envolve várias etapas e envolve vários trabalhadores. Não é mais uma única pessoa fazendo todas as etapas ou poucas pessoas fazendo todas as etapas para produzir um alimento, não. Agora é uma grande produção e que envolve também, gente, muitos processos. Tia Welles colocou esse carrinho aí de supermercado para a gente refletir um pouquinho sobre quanto de alimento industrializado a gente usa, não é assim? Essa nossa vida moderna demanda tudo isso da gente. A gente usa muita coisa industrializada, não é? E agora nós vamos conversando um pouquinho sobre esses alimentos e a gente vai percebendo que é uma coisa muito do nosso dia a dia. Tá bom? Então vamos lá, olha só. Lá no livro de vocês, começa na página 71, mas a Tia Welles já foi lá para 72 para que a Tia Welles fale com vocês sobre as características dos produtos industrializados. Tá lá na página 72, tá bom? Gente, que são essas características? Eles são feitos em grandes propriedades ou em grandes fazendas, lavouras ou em grandes indústrias, tá bom? Eles são feitos em grandes propriedades, tem vários trabalhadores envolvidos e aí cada um desses trabalhadores trabalha em uma etapa desse processo, tá? Cada pessoa participa apenas de uma das etapas. Alguém fica só embalando, outro fica só colocando os produtos químicos, outro fica olhando se o produto saiu bom ou não, porque eles têm umas forminhas assim para sair tudo igual, tá bom? E outra coisa, aí eu coloquei isso como se fossem alguns pontos negativos da produção industrial dos alimentos. Eles possuem aditivos químicos, tá bom? E são pouco nutritivos e é um processo de produção que pode ser prejudicial ao meio ambiente. Esses são pontos negativos que a Tia Welles colocou aqui sobre os produtos industrializados, mas vou explicar bem, vamos pensar. Gente, vamos pegar, deixa a Tia Welles pensar no exemplo. Batatas, essas batatas empacotadinhas que a gente compra. Gente, na verdade, ele é um alimento ultraprocessado. Você, quando compra esse alimento, você não tá comendo a batata. Você não tá comendo um carboidrato de verdade, que é a batata. Sabe por quê? Porque ele é um produto que tá cheio de aditivos químicos, de produtos químicos, que só tem o sabor de batata. Da batata mesmo tem pouca coisa ali, tá bom? Então, a gente diz que ele é pouco nutritivo, tá? Porque ele não tem o nutriente verdadeiro do alimento. Não tem o mesmo nutriente que o alimento natural tem, tá bom? E por isso que a gente diz que é pouco nutritivo. Ele nos oferece muita energia, às vezes muita gordura ou muito açúcar, mas pouquíssimo nutriente verdadeiro do alimento, tá? Então, comer só os produtos industrializados, os alimentos industrializados, não faz bem, não é saudável, tá bom? E aí agora vamos descobrir, vamos pensar em como esses alimentos industrializados, eles podem prejudicar o meio ambiente, tá bom? Eu quero que vocês analisem aqui comigo, vou pular aqui um pouquinho. Essa aqui, a página 72, são todas as características, isso que a Tia Welles conversou com vocês, tá bom? E sabe qual é uma vantagem? Vou dizer uma vantagem dos alimentos industrializados.
Primeiro, eles são mais baratos e você encontra uma oferta muito grande, você encontra vários produtos e ele facilita a nossa vida no dia a dia, não é assim? O fato da gente usar tanto produto industrializado, tanto alimento industrializado, é que, na verdade, é uma opção mais fácil, tá? Uma opção mais fácil de conseguir o alimento é abrir um pacote e já encontrar o alimento todo pronto ali. Mas é aí que a gente tem que refletir sobre essas escolhas, não é? É mais fácil, mas não é o mais saudável, tá bom? Mas não deixa de ser uma facilidade, tá? E outra coisa é que entre um alimento que é orgânico, que é natural, e um alimento industrializado, a gente vai descobrir que os industrializados têm um preço melhor, tá? Meus amores, ó, quero mostrar pra vocês, lá na página 73, mostra todo um processo muito interessante. A Welles foi riscando os pontinhos que ela achou bem importante aí. Mostra todo um processo muito interessante de como pode usar alimentos industrializados até prejudicarem o meio ambiente, tá bom? Gente, olha só, lá quando a tia Welles conversou com vocês sobre alimentos artesanais, eu falei pra vocês de um queijo super tradicional produzido lá em Minas Gerais, que chama canastra. Ele é produzido lá na Serra da Canastra. Então, assim, ele é um alimento artesanal, muito famoso e super tradicional daquela região, tá bom? E agora, aqui no livro de vocês, trouxe o mesmo alimento, queijo, só que explicando agora um processo dele industrializado. E aí, é bom tá colocando dessa forma, porque a gente consegue com o mesmo alimento, porque a gente vai conseguir perceber todas as etapas que passa um alimento industrializado, que é bem mais complexo, bem mais cheio de processos do que o alimento artesanal, tá? Vamos lá, aqui no nosso livro tá mostrando pra gente o seguinte, tá dizendo assim, tia Welles vai resumindo aqui, tá dizendo assim, ó, que a indústria que vai produzir esse queijo, ela manda um caminhão específico, um caminhão que já carrega o leite resfriado, tá bom? Com um tanque que carrega esse leite resfriado para várias propriedades, buscar leite em várias propriedades. E como eles não querem pouco leite, eles vão buscar esse leite em propriedades grandes, geralmente não buscam em propriedade pequenininha. A pequenininha faz a produção artesanal. Agora, as fazendas grandes, elas vendem muito leite para produção do queijo lá nas indústrias, ou do queijo, do requeijão, de vários produtos de laticínio, tá? Então vamos lá, ó, já envolveu as grandes propriedades, já envolveu meios de transporte, que é o caminhão para levar o leite até a indústria. Chegando na indústria, gente, tá cheio de ferramentas grandes, de grandes equipamentos para poder conseguir produzir esse leite. Por exemplo, precisa de bombas para tirar o leite dos tanques do caminhão, para poder passar para os tanques que eles ficam ali, para ser misturados para misturar ali naquele leite os produtos químicos que vão transformar ele em queijo. Ou também coloca produtos químicos para poder conservar esse queijo pelo maior tempo possível, sem que ele desenvolva fungos e outros micro-organismos que possam estragar esse alimento, tá bom? Então envolve grandes máquinas para fazer esse queijo, envolve grandes pessoas e depois, gente, envolve também meios de transporte e embalagem. Tem que embalar esse queijo e também tem que transportar ele até o supermercado. Então tudo isso, gente, afeta o nosso meio ambiente, sabia? Todo esse processo de produção afeta o meio ambiente. Não é só a quantidade de embalagens. Gente, se a gente for perceber, no final de um dia, a gente abriu tanto produto industrializado que o nosso lixo fica cheio de embalagens, não é assim? Então, são coisas que a gente precisa preocupar, tá bom? Porque, assim, são milhares e milhares de pessoas tendo os mesmos hábitos, que é de consumir produtos industrializados, tá? Então, a gente tem que pensar nisso aí. Então, gente, aqui tá tudo... aqui que a tia Welles sublinhou, é tudo isso que eu conversei com vocês. Vou voltar aqui agora, porque ao contrário dos nossos produtos industrializados, nós temos os meus queridinhos aqui, ó, os alimentos orgânicos, tá bom? Gente, esses alimentos, isso aqui, ó, eu tenho certeza, toda mamãe é assim. Ela fica insistindo para que você coma a comida mais
mais saudável possível, e você fala, ah, não gosto disso, não gosto disso. Então vamos lá, gente. O que que tem aqui nos nossos alimentos orgânicos? São produtos que são livres de produtos químicos, tá bom? Então não agridem o meio ambiente. Porque a pessoa, quando ela tá produzindo o alimento orgânico, lá na horta, na fazenda dele, ele não coloca fertilizantes, ele não coloca inseticidas, nada para matar algum insetinho, não. Ele faz tudo isso de forma bem natural, tá? Sem colocar nenhum aditivo químico, nenhum produto químico ali. Então, isso não agride o meio ambiente e você tem certeza que está comendo um produto limpo, e um produto nutritivo e sem nenhum outro produto químico envolvido aí, tá bom? Porque um dos grandes problemas de alguns alimentos que são produzidos em grandes lavouras é a quantidade de fertilizantes e de outros produtos que eles usam para, às vezes, adubar o solo ou matar os insetos que atacam as lavouras. E aí a gente acaba ingerindo esse alimento carregado desses produtos também. Até o próprio alimento natural, às vezes, se ele é produzido em grandes lavouras, ele tem o produto químico que o fazendeiro, que o produtor usa ali, tá bom? Então, gente, os produtos orgânicos não, eles não têm nada disso. Tá lá na página 75 de vocês, tá bom? Olha só. Bem aqui, a Tia Welles colocou aqui. Esse Tia Welles sublinhou quase todos, essa parte aí, porque eu achei extremamente importante, tá bom? Essas partes aí que a Tia Welles colocou para vocês. Mas tá falando exatamente isso que nós conversamos. Meus amores, agora eu quero que a gente pegue as atividades para fazer e aí começamos lá na página 74, tá bom? Tem um texto aqui, esse pensando sobre, e ele tá pedindo que a gente reflita sobre como que a gente consegue consumir alimentos, qual seria um comportamento nosso, uma atitude nossa para consumir alimentos industrializados, porque essa é uma realidade na nossa vida, mas sem agredir tanto o meio ambiente. A Tia Welles colocou algumas opções aí, ó, gente. Nós precisamos ter uma atitude de consumidor consciente, tá bom? O que é esse consumidor consciente? A gente não tem que pensar só em consumir coisas e produtos industrializados sem pensar num destino, por exemplo, para as embalagens, ou sem buscar produtos que às vezes eles conseguem ser recicláveis, tá bom? Então, a gente precisa adquirir essa consciência de consumidor. Não é só comprar, a gente tem que pensar na finalidade disso. Existem indústrias, eu coloquei também para lembrar vocês, indústrias com atitudes socioambientais. O que isso significa, gente? Indústrias que também, além de fazer a produção delas, dos produtos industrializados, elas preocupam também com o meio ambiente. Algumas de maneiras diferentes, algumas plantam árvores, cada uma preocupa de um jeitinho. Algumas buscam produzir esse produto consciente, que não agride o meio ambiente, tá? Então, vamos lá. E também, gente, eu acho que essa é de todas a atitude mais importante que a gente tem que ter. Preocupar-se com o destino das embalagens, preocupar em transformar o nosso lixo, em separar ele para que ele possa ser reciclável, porque a maioria das embalagens hoje em dia, elas são recicláveis, tá bom? Então, a gente tem que saber preocupar com isso. Com o destino de tudo isso que a gente tá comprando e produzindo, tá bom? Vamos lá, número 4. O Brasil produz e consome grande quantidade de fubá industrializado. O fubá é feito do milho, tá bom? E produzido em grandes fazendas. Os grãos são colhidos em máquinas e levados para grandes moinhos e indústrias, originando fubá. Observem aí, tá mostrando pra gente um produto que vai ir para a indústria e se transformar em um produto industrializado, né? Então, compare o processo de produção de fubá ao de produção do queijo artesanal. Tia Welles colocou aí pra gente assim, ó, na produção industrial de fubá, o cultivo é feito em grandes fazendas, não é assim? Igualzinho essas que a Tia Welles disse do leite. O cereal é o milho, tá? O cereal é levado para as indústrias e somente lá que é processado e transformado em um produto, que é o fubá. Gente, essa transformação envolve vários processos e envolve várias pessoas, mas cada um ali fazendo a sua etapa específica, tá bom?
Agora, o queijo artesanal, ele é feito todo o seu processo em pequenas propriedades e todas as etapas envolvem poucas pessoas ou uma única pessoa fazendo tudo sozinho. Olha só, tem uma grande diferença. Ah, vamos pensar numa coisa que tem muito aqui em Goiás. Nós temos muito plantação de soja e as pessoas usam muito a soja para fazer esse óleo de soja que as pessoas usam na cozinha. Então, gente, por que tem essa plantação tão gigantesca de soja? Porque toda essa soja é colhida e vendida para uma indústria que vai produzir ali, vai fazer dela um alimento industrializado, que é o óleo de soja. Uma das finalidades é essa, produzir o óleo de soja, tá bom? Só que para isso, gente, o que acontece? O fazendeiro vai lá, ele desmata, ele usa produtos químicos ali, ele usa adubos para poder fertilizar o solo, ele usa produtos químicos para nenhum bichinho ir lá comer a lavoura de soja dele. Então, tudo isso é impacto, tá vendo? Impacto ambiental. Número 5. Os alimentos industrializados são a maior parte dos alimentos vendidos em supermercados. E a maior parte que a gente consome, né? Sobre esse modo de produção, assinale V para verdadeira e F para falsa. Vamos lá. Aditivos alimentares raramente fazem parte dos ingredientes dos alimentos industrializados. Lá no comecinho, a tia Welles disse, né? Não, eles sempre fazem parte. A tia Welles colocou geralmente. Geralmente, os alimentos industrializados são cheios de aditivos químicos, tá bom? Então, é falso. Você vai trocar a palavrinha raramente por geralmente. Próxima frase. As etapas da produção de alimentos industrializados ocorrem dentro e fora das fábricas. Verdadeiro. O que eu disse? O homem manda buscar os produtos lá nas propriedades, nas fazendas e trazem no caminhão para depois chegar na indústria e produzir o alimento, tá? Então acontece fora e dentro das fábricas, das indústrias. Cada grupo de trabalhadores industriais comumente, quer dizer, geralmente, participa de todas as etapas de produção? Não é? Eu disse que cada equipe de trabalhador vai trabalhar em apenas uma etapa, tá? Então é falsa também, porque quem participa de todas as etapas de produção são os alimentos artesanais, são para os alimentos artesanais, tá? Letra F. É produzida pouca quantidade de alimento nos processos industriais? Falei que não, né? Essa é uma das vantagens das indústrias. Produzem grandes quantidades, bem contrário da produção artesanal que produz pouca. Geralmente, muitos trabalhadores participam da produção industrial de alimentos. Verdadeiríssima, não é? São muitos trabalhadores envolvidos aí, tá bom? Meus amores, a número 6 tá perguntando assim para você, onde que a gente encontra esses alimentos orgânicos na nossa cidade? Essa é uma resposta pessoal, você pode consultar sua família, porque também tá perguntando se a sua família gostaria de se alimentar de mais produtos orgânicos, tá bom? Respostinha pessoal aí, conversa com alguém da sua família e anota a sua resposta, tá? Depois, na número 7, a produção orgânica busca o fornecimento de produtos saudáveis e acontecem sem agredir o meio ambiente. Estamos falando de produção orgânica agora, tá bom? Identifique uma característica da produção orgânica que contribui para que esse objetivo seja alcançado. Qual o objetivo? Esse de não agredir o meio ambiente. Então, a tia Welles colocou assim, na produção orgânica não há acréscimo de aditivos, não tem produtos químicos, tá bom? E não são usados, esses produtos químicos não vão afetar nem o solo, nem a água, nem os seres vivos que estão ali ao redor, tá? Você tem um alimento bem limpinho, sem produtos químicos e ao mesmo tempo não vai agredir nem a sua saúde, nem o meio ambiente, tá bom? Depois aí embaixo, gente, tem um investigando aí. Isso aí também é uma respostinha pessoal. Tá perguntando onde encontra alimentos orgânicos no nosso dia a dia, tá? Você pode pesquisar e elaborar uma respostinha pessoal lá no seu caderno, tá bom? Meus amores, anotem aí bem bonitinho, eu corrigi, tá bom? E até a nossa próxima aula de ciências. Beijinhos!